Olá, você que nos acompanha agora, estamos com um bate-papo. A gente vai conversar um pouco mais sobre o carnaval aqui de Barreiras, saber um pouco mais da história e as expectativas para o carnaval agora de 2018. Você é o nosso convidado a ficar com a gente nesse espaço. Estamos no Palácio das Artes, meio às artes do Rui Rezende, artista plástico muito conhecido aqui na nossa região. Vamos conversar com alguns dos representantes de blocos aqui da nossa cidade, a exemplo do Gula, também o Cal, o Alan e também o Queiroz Neto, que representam alguns dos blocos que estarão esse ano aqui na Avenida. E a gente vai conversar para saber um pouco mais sobre a história do bloco aqui na cidade. Primeiro vamos começar pelo mais velho, né não? O Quimarrei, que começou essa história, que trouxe um pouco de fantasia ao Carnaval de Barreiras. Como que começou essa história, Gula? Então, a gente se sente muito feliz por fazer parte da história viva do Carnaval de Rua de Barreiras. Em meados dos anos 80, mais precisamente em 88, nós, um grupo de amigos aqui da cidade, entediados com o Carnaval de Barreiras, que na época tinha o trio Jones, aliás, o trio de Agnaldo, que saía às ruas de Barreiras por volta das 18 horas e ficaria na rua até às 22. E aí então a opção que nós tínhamos na época era de ir para os clubes, né? Aqui na cidade, a ABB, a ABCD e o antigo Dragão Social. E a gente simplesmente, como todo jovem tem aquele espírito de querer mudar o mundo, de querer fazer as coisas diferentes, na verdade, sendo irreverentes, como todos os jovens, teve um dia no carnaval que nós resolvemos não ir para o clube. E ficou mais ou menos umas 70, 80 pessoas ali onde era o antigo Mariana. Alugamos um carro de som, que era inclusive de Jones, que hoje tem um trio elétrico. E esse dia nós não fomos ao clube. E daí surgiu a ideia da gente começar a fazer algo que a gente já se inspirava em Salvador, nos blocos de Salvador, a gente fazer algo também em Barreiras. E assim, em setembro de 88, surgiu o Quimarrei, a ideia do Quimarrei, e nós saímos a primeira vez num carro improvisado, onde nós também, na época, não tínhamos banda, Barreiras ainda não tinha um grupo que pudesse puxar o bloco. Um formato bem diferente. Exatamente. Foi aí que surgiu a ideia da gente convidar Bosco Fernandes, e foi ele, junto com a Banda Badu, uma homenagem que nós fizemos a um ricaço que tinha em Barreiras, né, que só se falava em Ribilhão, o Badu, todo mundo conhece essa história. E aí saiu a Banda Badu e Bosco Fernandes no centro histórico de Barreiras. Foi assim que surgiu a nossa história, a história do Quimarrei, a história do Carnaval de Rua de Barreiras. Do mais novo a gente vem do mais velho a gente vai para o mais novo, vamos dizer assim, que é o Bloco do Gato, está surgindo agora, uma ideia nova, vamos dizer assim, mas que também baseado nessas histórias antigas, não é isso? A história do Bloco do Gato tem até uma semelhança igual a dele, que existia 5 amigos, e 5 amigos era a folião do Alambique e do Quimarrei e do Pilec. A gente sempre saiu nos 3 blocos e sempre teve, né, aquela vontade, aí era aquele folião, né, de energia, que estava sempre aquele todos os anos, e a gente resolveu fazer um bloco. Aí estávamos andando, mas a gente não sabia qual o nome colocar nesse bloco até então. Aí como meu apelido às vezes me chamam até desde pequeno de Calgato. A gente estava andando, um rapaz, amigo de infância, me chamou de Calgato. Aí os meninos falaram, então vamos fazer Bloco do Gato. Aí foi aí que começou a existir o nome Bloco do Gato. Mas que ainda não saiu, né? Vai ser a primeira vez. A primeira vez que a gente está saindo, a gente teve essa oportunidade. Estamos saindo 2 dias na Avenida para somar com esse carnaval que está renascendo de volta, né? Que tem 2 anos que não teve. E chegamos para somar nesse carnaval, com muita alegria, muita segurança, muita gente bonita, graças a Deus.
Agora também já tem um certo tempo de história o alambique, não é isso, Alan? Muita história para contar, mas como que surgiu a ideia do alambique? Nossa, assim, essa história de bloco, ela vem desde parece que todos nós somos criados mesmo de grupo de amigos e as histórias são bem parecidas, né? A do alambique tem uma diferença que ela não surgiu do carnaval. Ela era amigos de colégio que fomos montar uma equipe de gincana para disputar no colégio na época. E aí aquela maior euforia, gincana naquela época em Barreiras era um movimento muito gostoso, muito prazeroso assim, e era muito bom naquela época, gincana colegial. Existia gincana em todos os colégios, né? E aí a galera se juntou e falou, vamos criar uma equipe aqui no Cefet, isso lá em 1996. E nós se juntamos e fomos atrás do nome. Só que existia a outra equipe, era Tecnocana, o nome dela. Aí a diretora falou, esse ano a gente vai deixar a Tecnocana, tem a ver com cachaça, mas os outros nomes não podem ser ligados à cachaça. E aí a gente já tinha criado vários nomes e tinha alambique no meio. E aí, como é que vai botar o alambique se é ligado à cachaça? Aí eu cheguei, fui para casa, minha irmã ela estudava inglês. E eu, na época, prestava serviço para minha mãe, assim, que eu ajudava na whiskeria, até como garçom mesmo. E eu percebia que a palavra em inglês, ela terminava, quando falava black, CK no final. Aí minha irmã tinha um dicionário lá de inglês para português, e eu decidi procurar se existia como mudar esse nome, o alambique, para ser o bique, o que é que poderia se achar desse bique. Aí o bique de caneta não ia dar certo. E aí eu fui atrás para saber se tinha a palavra escrita BICK. Quando eu cheguei no dicionário, estava lá festeiro ou fanfarrão. E aí acendeu aquela luzinha assim, eu falei, já tem uma nova ideia para fazer esse nome alambique virar. Cheguei na diretora do colégio na época e falei, o nome eu já achei, diretora, vai ser alambique. Mas eu não já falei que alambique não pode? Eu falei, pode, porque não vai ser alambique junto, vai ser Alan, aí de bique. Por que isso? Aí eu peguei o dicionário aqui, porque aqui está dizendo que Alan é festeiro ou fanfarrão. Então a senhora não pode proibir, porque é meu nome. Aí Nesse caso não tinha uma ligação direta, né? Aí ficou o meu nome, Alan, escrito normalmente, aí de bique. Aí fizemos a gincana, ela depois teve que autorizar, e nisso foi criado o alambique que 3 anos depois a gente juntou, fazendo errado assim, essa junção, mas já para fazer uma marca, né? Criar-se a marca alambique. Aí depois viemos nessa história assim, aí começamos a ajudar os outros colégios, o alambique foi com esse grupo de amigos, ajudar todos, apoiar uma equipe. E acabou que saímos vitoriosos na maioria delas que a gente apoiou. E nisso foi criando uma marca forte, né? Aí veio o carnaval e a gente começou a analisar os blocos. Eu falei, nossa, do alambique eu acho que já dá para virar um bloco, e tal. E nessa ideia a gente planejou ela mais ou menos em 98 para 99. Quando chegou, estudamos bem o mercado assim para ver se dava certo e tal, o alambique já muito forte nos colégios. Aí a gente procurou os blocos existentes na época, procuramos Beiju-Pegu, Quimarrei, porque na época o Pilec tinha saído como alternativo. E aí quem não tinha alternativa ainda era Quimarrei e Beiju-Pegu. Aí nós procuramos para fazer essa parceria e aí veio essa grande ideia do carnaval do alambique nascer. Aí juntamos com o Quimarrei, o primeiro ano, sucesso, graças a Deus.
O segundo ano a gente já foi buscar a ideia dos 2 dias, que antes era um dia de alternativa. E aí a gente se reuniu e montamos a ideia dos 2 dias até para diminuir o próprio custo dos blocos oficiais, né? Que naquela época assim, falou, vamos criar uma nova alternativa, como se diz. E ampliaria a possibilidade de diversão para o folião, né? Exatamente, aí porque um dia já estava pouco para os alternativos. Então, essa ideia virou 2 dias. De lá para cá, a gente veio com muita história durante os anos, muitas atrações, um crescimento muito grande do Alambique, porque os amigos, naquela época, a festa era muito difícil. Então, eu mesmo pensava em estudar medicina, acabei abandonando por conta da magia do carnaval. E aí a gente se engrandeceu no carnaval e eu sempre acreditando em shows, em eventos que eu acho que poderia ser um grande mercado. E nisso fomos naquela batalha, porque até o Quimarrei, né, Lula, não fazia muitos eventos durante o ano, ele fazia 1, 2 assim de expressão e tal, porque não se vivia de evento, não se tinha essa história, mas o carnaval já vinha se tornando uma grande marca. Com a mudança daqui para o outro circuito, que hoje é o Agnaldo Pereira. Então o Alambique veio nessa, acreditando sempre que essa área de entretenimento fosse chegar no que está chegando hoje. E que o Carnaval de Barreiras sempre fosse grandioso. E desde quando eu entrei, às vezes muitos perguntaram assim, não, por que acreditar em Carnaval? Isso aí é loucura. Eu falei, é uma loucura, mas a gente está aqui para trabalhar. E nossa cidade ela está desenvolvendo e com certeza ela vai nos mostrar e nos encaminhar para um futuro melhor no entretenimento. E hoje a gente faz parte de um grande carnaval, o melhor, que já foi o melhor carnaval do interior da Bahia e que com certeza esse ano vai ganhar esse título de novamente o melhor carnaval do interior da Bahia, porque a gente já vê os hotéis, casas alugadas, muito comerciante já acreditando, a cidade vestindo a camisa de uma forma como eu, que já tenho muito tempo de carnaval, não via tanta energia dentro de um carnaval como foi assim o ressurgimento desse carnaval. Então eu estou muito feliz por estar participando do carnaval de 2018. O Alambique que sempre acreditou, junto com todos os outros parceiros também, que sempre acreditaram no carnaval. Eu te confesso que as histórias dos carnavais de outras cidades, eles deixaram a gente um pouco animado, porque desanimado por conta de toda vez a gente que é do setor privado sempre esperar o carnaval do setor público. E dessa vez o setor público comprou a ideia, a cidade também acreditou nessa ideia e hoje nós vamos viver um dos maiores carnavais da história de Barreiras. Eu acredito nisso, porque essa energia está diferente. E já já a gente fala sobre as expectativas para 2018, o que vocês vão trazer para 2018, porque a gente vai falar também um pouquinho da história do Pileque, aqui no Carnaval de Barreiras, que também já tem muito tempo, não é isso? Como que começou? Então, assim como foi dito pelos colegas dos outros blocos, o Pileque ele foi inspirado também no Carnaval de Salvador. A gente sabe que, de forma geral, o Brasil ele vive intensamente o Carnaval. Carnaval do Brasil ele é conhecido internacionalmente, mas para nós aqui a inspiração vem realmente do Carnaval de Salvador. Em 1996, no final desse ano, um grupo de pilequeiros criou o Pileque, que o primeiro ano na avenida foi em 1997, hoje fazendo 21 anos e a sua 21ª edição, corrijo, 19ª, porque nos últimos 2 anos não ocorreu, né? E assim, nessa reestreia na avenida, a gente traz o Pileque com a essência do carnaval, mantendo a tradição dos blocos e, mais uma vez, inovando. A gente procura fazer uma mistura de ritmos, mistura de gêneros também, todos os tipos de público e trazendo atrações para o Carnaval de Barreiras para engrandecer. Uma questão que o Pileque abraça também nesse carnaval, como foi comentado aqui anteriormente, é esse clima novo que tem na cidade. E uma ideia
da organização de recuperar esse carnaval da avenida, tirando aquela ideia que vinha se consolidando nos últimos anos dos camarotes e trazendo o folião para a avenida. E assim, o Pilec, assim como todos os outros, tenta abraçar todos os públicos, ser parceiro de todos os blocos. A gente acredita que cada bloco tem seu público, cada bloco tem algo a engrandecer no Carnaval de Barreiras, e com o Pilec não vai ser diferente. Daqui a pouquinho a gente fala mais, principalmente sobre a expectativa para 2018, atrações e o que cada bloco vai trazer para a avenida nesse ano. Não saia daí.